Então, continuando agora, eu vou fazer alguns exemplos de momento linear, né? Aliás, momento angular para vocês entenderem. Esses exercícios estão lá no material de apoio 3, tá? Na página 6, e aí vocês conseguem acessar depois lá. Eu só vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem daí o exercício, né? E vou resolver ele aí com vocês, que vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, tá? Então, esse material que vocês têm lá está escrito Dinâmica das Rotações, Exemplos e Exercícios, tá? Mas é o material, vocês vão olhar lá, é material de apoio 3. Então, vejam o que vocês têm ali, ó. Um material de apoio, aliás, desculpe, um ponto material de massa 3 quilos realiza um movimento circular uniforme de raio 0,5 metros, ó. E velocidade escalar V, lembram, ó, existe uma diferença, tá, gente? Velocidade escalar é V e velocidade angular é ômega, tá? É um W, tá? 10 metros por segundo. Seja O centro da circunferência descrita, calcule em relação ao ponto O. Letra A, o momento de inércia do ponto material. E letra B, o módulo do momento angular do ponto material. Então, vejam, ó, como é que vocês vão calcular isso daqui, tá? Só vou tirar aqui os dados e vou voltar aqui para vocês, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, tá? Eu vou só minimizar aqui, vou parar a apresentação para vocês conseguirem ver, tá? E aí, depois, a gente retorna aí, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que daí fica mais fácil, tá? Agora vejam ali, ó, se vocês clicarem aí, vocês vão ver a resolução. Então, o que ele me dizia lá? Ó, o exemplo 1, né? Vocês têm resolvido lá, mas depois eu passo aqui a fotinha que fica mais fácil, eu acho, de vocês entenderem aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tinha uma massa de 3 quilos, então o meu M é 3 quilos. Ele realizava um movimento circular de raio 0,5 metros, com velocidade linear, ó, então é o meu Vzinho, 10 metros por segundo. Seja O o centro da circunferência descrita, calcule em relação a esse ponto O, então vamos pensar assim, ó, eu tenho um objeto aqui, né, e aqui eu vou ter o raio, e aqui vai ser o meu ponto O, tá, esse aqui é o meu objeto, né, vai fazer a circunferência ali, esse é o meu ponto O. Em relação a esse ponto O, na letra A, ele quer saber o quê? Qual vai ser o momento de inércia desse ponto material? Lembra? O momento de inércia é quem? É o meu I, tá? Então, o nosso I é o momento de inércia. Como é que a gente calcula o I? É o M, que é a massa, vezes o raio ao quadrado, né? Esse é o nosso momento de inércia. Então, aqui fica fácil, é a aplicação direta mesmo, né? Então, eu vou ter I igual a 3 vezes 0,5 ao quadrado. Então, o meu I vai ser 0,25 vezes 3, né? Dá 0,75. Quem é que eu estou multiplicando? Quilogramas, né? Que é a minha massa, vezes o raio. O raio é metro ao quadrado, ó. Então, essa daqui é a unidade de medida do momento de inércia, tá? Quilogramas da massa vezes metro ao quadrado, que era o meu raio. Isso é o que ele pediu na letra A. O que ele pede na letra B, ó? Na letra B, ele diz assim, ó, qual é o módulo do momento angular do ponto material? Então, quem que é o meu momento angular, ó? L vai ser quem? Ou é o momento de inércia, olha aqui, ó, ou é o momento de inércia vezes o ômega, tá? Só que esse meu ômega aqui, ó, geralmente eu posso substituir ele, tá? A minha velocidade linear é ômega vezes o raio, tá? Eu posso colocar assim, ó. Então, esse meu ômega aqui, ó, esse meu ômega vai ser quem? Velocidade dividido pelo raio, ó, né? Ó, o ômega pode ser a velocidade dividido pelo raio. Então, se eu substituir aqui, ó, esse meu L, ó, esse meu L, que é o meu momento linear, ele pode ser dado por quem? Tá? Pelo momento de inércia, ó, pelo meu I, tá? Ó, eu posso fazer assim, ó, posso substituir direto o I aqui e calcular o ômega, ou eu pegar lá, ó, o valor do I. Quem que eu achava o I, ó? Era a massa vezes o raio ao quadrado, né? E quem que é o meu ômega? É a velocidade dividido pelo raio, ó, tá? Então, se eu simplificar, deixa eu pegar agora uma caneta vermelha.
Se eu simplificar esse R ao quadrado com esse R sozinho aqui, sobra R aqui, né? Então, eu posso dizer que o meu momento linear, ó, pode ser quem também? A massa vezes o raio vezes a velocidade linear, tá? Se eu não sei a velocidade angular, ó, eu posso achar o momento angular por aqui também, ó, que é resultado dessa substituição aqui, tá? Porque lá na minha equação geral que eu passei para vocês antes, nós tínhamos assim, ó, o momento angular era quem? Era o momento de inércia vezes a velocidade angular, tá? Mas a minha velocidade angular, ó, minha velocidade angular pode ser quem? A velocidade linear dividido pelo raio, tá? E aí eu só substituo e posso achar o meu momento angular por aqui também. Se eu achar aqui tá errado, prof, não. Acha aqui, depois substitui aqui. O I a gente já tinha, né? Tanto faz, tá, gente? Só tô mostrando um outro caminho para vocês que de repente pode facilitar depois, tá? Então, o meu momento angular vai ser quem? A massa, que é 3 quilos, vezes 0,5, que é o raio, e vezes 10, que é a velocidade, né? Então, o meu momento linear, aliás, o meu momento angular, vai ser quem? 3 vezes 0,3 vezes 10, 30, né? 30 vezes meio, 15. 15 é o quê? Quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo, né? Ó, porque é quilo vezes metro, velocidade é metro por segundo. Então, fica metro vezes metro, metro ao quadrado, tá? Então, essa é a unidade de medida do momento angular, tá? 15 quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo, certo? Ó, é bem simples, gente, é só aplicações diretas aí da minha equação, tá? Então, depois eu passo lá as fotinhos para vocês também, certo? Prof, o porquê do quilos ser multiplicado pelo metros ao quadrado? Aqui é porque assim, ó, se você olhar aqui, ó, você tem a massa em quilos, né? O raio em metros. E a velocidade é metros por segundo, ó. Então, se você fizer metro vezes metro, dá metro ao quadrado, tá? É que um metro é do raio e o outro metro é da velocidade, tá? Por isso que fica metro ao quadrado, ó. Certo? Entendeu? Certo? Entendi sim. Beleza. Então, agora olhem aqui, ó. O exercício 2 que vocês têm lá, tá? Depois vocês pegam o enunciado lá, fica mais fácil. Eu vou resolver aqui enquanto para vocês, né? O que que ele me dizia lá no exercício 2, ó? Ele me diz assim, ó. Calcule o módulo do momento angular de um sistema constituído de duas partículas 1 e 2 em relação ao ponto O no instante indicado na figura. Então, a figura é mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem aqui um ponto O, aqui, ó, um eixo X e um eixo Y. Aqui tem 1 metro, aqui tem 2 metros. Aqui eu tenho uma partícula que eu vou chamar de partícula 2, e o sentido da velocidade dele é para cima, então V2 e M2, né? É a partícula 2 com velocidade 2 e uma massa M2. E aqui eu tenho a partícula 1, ó. Então, tem uma velocidade 1 e uma massa M1, tá? O que que ele me disse ali? As massas e as velocidades das partículas 1 e 2 são respectivamente. Então, ele me disse assim, ó, que o M1 valia 1 quilo e o M2 valia 2 quilos, tá? O V1 era 5 metros por segundo e o V2 era 10 metros por segundo. Tá? Então, eu tinha as massas e tinha as velocidades. Daí ele pergunta assim, ó, calcule o módulo do momento angular de um sistema constituído por essas duas partículas. Quem que é o módulo do meu momento angular? Vejam bem, ó, eu tenho que calcular o módulo do momento angular da partícula 1 e o módulo do momento angular da partícula 2. Vejam bem, ó, que se eles estão fazendo, ó, se eu estou pedindo momento angular, significa que essa aqui iria girar assim, né, ó, tá? Ó, iria fazer esse giro aqui, e essa daqui iria girar assim, ó, tá? Concordem comigo, ó? Porque essa daqui tem depois vocês vão ver o desenhinho lá. Essa aqui a velocidade aponta para cá, e essa aqui o vetor velocidade aponta para cá. Então, essa partícula aqui vai girar no sentido horário,
e essa daqui vai girar no sentido anti-horário. Ô, Porque prof, ele está aqui nesse pontinho, então, seria... Eu vou ter que ter um ponto fixo nisso tudo? E é o ponto O, é o ponto fixo, em relação a esse ponto fixo aqui, ó, tá? Eu sempre vou ter que ter um ponto fixo para mim poder determinar o raio, né? Tá? Então, ó, primeiro, eu vou calcular o momento linear da partícula 1, tá? Dessa aqui, ó. Vejam bem, ó, eu tenho velocidade, tenho massa e tenho o raio, né? O raio é a distância do ponto de origem até a partícula, ó. Então, ó, se eu tenho velocidade, tenho massa e tenho raio, olhem aqui, ó, eu vou usar essa aqui que nós fizemos antes, ao invés de usar essa aqui, ó, que é o momento angular, é o momento de inércia vezes a velocidade angular, eu tenho a velocidade linear, tenho a massa e tenho o raio, ó. Então, eu posso usar essa relação aqui, ó, que vai ficar mais direta, né? Fica mais fácil de eu resolver por aqui, ó. Então, eu vou ter quem? Vai ser a massa 1 vezes o raio 1 vezes a velocidade 1. Então, a minha partícula 1, o meu L1, né, vai ser quem? A massa 1 era 1 quilo, o raio 1 é essa distância aqui, que é 1 metro, e a velocidade 1 era 5 metros por segundo. Então, o meu momento angular da primeira partícula é 1 vezes 1 vezes 5. 5 quem? Quilogramas vezes metro quadrado por segundo, né? Ó, esse aqui é o meu L1. Agora, eu posso calcular quem? Posso calcular o L2, né? Quem que vai ser o meu L2? Vai ser a mesma coisa, só que agora com essa partícula que está indo no sentido anti-horário. Então, vai ser M2 vezes R2 vezes V2. Então, o meu L2 vai ser quem? 2 quilos, que é o M2, 10 metros, aliás, o raio agora é essa distância aqui, ó, que é 2 metros, e a velocidade 2, 10 metros por segundo. Então, o meu L2 vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40 quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo, tá? Então, vejam, ó, esse é o meu L2. Agora, vamos pensar assim, ó, qual que é o meu momento resultante, o meu momento angular resultante, ó? Se essa daqui, a partícula 1, vem no sentido horário, e a partícula 2 vai no sentido anti-horário, o que que eu tenho que fazer com os dois L? Somar ou diminuir? Se elas estão em sentidos opostos? Diminuir? Diminuir. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? O que que vai acontecer com o meu momento angular resultante, ó, tá? Vai ser quem? Aquilo que está no anti-horário menos aquilo que está no horário, né? Ou vice-versa, tá? Mas como eu sei que o que está no anti-horário é maior, né? Porque deu 40, então, teoricamente, eu coloco esse aqui sempre, né? Ele lá. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? O meu momento resultante vai ser quem? Vai ser 40 menos 5, ou seja, 35 quilograma vezes metro ao quadrado por segundo, né? Ó, esse é o momento angular. Mas em que direção, gente? Ó, vamos pensar assim, ó. Quando a gente faz os momentos angulares, tem uma coisa que a gente usa sempre, que é a questão da regra da mão direita, tá? Quando a gente usa a regra, o sentido da regra da mão direita, então vamos pensar assim, ó, se eu estou aqui no papel, tá? Ó, se eu estou aqui no meu papel, eu vou pôr o meu dedão, ó, tá? O meu polegar, ó, vai estar no sentido de origem. E aí eu vou girar. Quando ele gira aqui, ó, quando ele gira no sentido horário, a minha direção do momento angular entra no papel, tá? Ó, no sentido horário, ele entra no papel. No sentido anti-horário, ele sai do papel, ó, tá? Consegue entender isso, gente? É como se o meu dedão indicasse o eixo de rotação, tá? Deixa eu pôr aqui embaixo, ó. O polegar indica o eixo de rotação. Então, se o polegar estiver para cima, ó, o eixo de rotação é o sentido dos meus dedos. Então, o que está no sentido anti-horário, ó, tá? Ó, o eixo tá para cima. Então, o meu sentido anti-horário é o V2. Se eu colocar o sentido horário de giro, ó, o meu dedão, o meu polegar, ó, tá? O meu polegar vai estar para baixo. E aí, eu tenho o sentido horário, ó, tá? Então, na verdade, esse daqui vai estar saindo da folha de papel, né? Ó, o L2 vai estar saindo do papel, né? Vai estar para cima, e o L1 vai estar
entrando no papel, ó, vai estar para baixo, porque o L1 gira no sentido horário e o L2 gira no sentido anti-horário, tá? Então, é mais ou menos isso, é isso que a gente vai ter que saber. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui? Bruno, a regra da mão direita serve para saber o sentido do campo magnético de um fio, certo? É a mesma regra, Eduardo, tá? Bruno, a mesma regra, tá? Lembram, ó, no fio a gente tinha quem aqui, ó? No fio a gente tinha a corrente, né? Ó, se eu pegar um fio aqui, o fio vai estar na palma da minha mão, né? Deixa eu passar para cá, ó. Então, a mesma coisa, ó, aqui eu tenho a corrente, aqui eu tenho o sentido do campo. Para o torque é a mesma coisa, para o momento angular é a mesma coisa, ó. Esse daqui é o meu eixo, a minha caneta é o meu eixo, né? Então, aqui vai estar aqui, ó, no sentido horário, esse daqui vai ter o sentido, o polegar vai indicar para mim o sentido do torque, né, ou da velocidade angular, tá, ou do momento angular. Então, vai estar aqui, ó, e aí ele gira no sentido horário. Se eu tiver ele aqui, né, ó, se eu tiver ele aqui, ele vai girar no sentido anti-horário, tá? A mesma coisa. Quem estudou um pouquinho de eletromagnetismo já sabe disso. Mas essa regra da mão direita a gente vai ver mais especificamente quando a gente fizer física 3, tá? Então, continuando agora. Esse era o exemplo 2, né? Então, 35 quilogramas vezes metros por segundo. Eu posso dizer que ele está no sentido anti-horário, tá? Posso falar isso, certo? Ó, porque ela vai estar para cá. Se você não entender a regra da mão direita, você pode fazer as partículas aqui, ó, sentido anti-horário, sentido horário, tá? Vai dar na mesma. E o terceiro e último exemplo que a gente vai ter aqui, tá? Que tá lá naquele material, ele me diz o seguinte, ó, um hamster é colocado numa gaiola cilíndrica, que pode girar sem atrito em torno do seu eixo rotor. O hamster de massa m começa a se deslocar com velocidade escalar constante igual a v, em relação ao solo. O raio da gaiola é r, e seu momento de inércia em relação ao eixo r é i, né? Então, ele me disse, ó, que o hamster tinha uma massa m, que eu tinha uma velocidade v para a gaiola, né? Que eu tinha um raio r em relação ao eixo para essa minha gaiola, e eu tinha um momento de inércia I, né, em relação a esse eixo. Ele não me deu valor nenhum, ele só me deu números, né, letras, né, M sendo M, enfim. Daí, na letra A, ele me pede assim, ó, o módulo do momento angular do hamster em relação ao eixo R, tá? Ó, o módulo do momento angular do hamster. Então, se vocês pensarem na gaiolinha do hamster, né, a gaiola que ele desenhou é mais ou menos assim, ó, tá? Aí, péssima, né, para desenhar 3D. Mas aqui, ó, deixa eu inventar. Aqui, ó. Aqui tem o eixo da gaiola, tá? Ó, o eixo da gaiola tá aqui dentro. E esse eixo tem um raio R aqui, tá? Aqui, ó. O eixo passa pelo centro da minha gaiola e ele tá aqui, e o hamsterzinho, tá? O meu ratinho, coitado desse rato, tá? Vai estar aqui, ó. Nada a ver com rato isso, né? Mas, enfim, tudo bem. Então, eu tenho aqui um raio, tá? E tenho o meu hamster aqui, ó. Então, ele quer saber qual que é o momento angular que o hamster tem em relação ao eixo R. Então, ó, qual que é o momento angular desse hamster, ó? Ele está exatamente à distância R, porque ele está na borda da gaiola, né? Então, ele está a uma distância R, ou seja, vai ser a massa vezes o raio dessa gaiola e vezes quem? Vezes a velocidade desse hamster, ó, né? Então, o módulo do momento angular desse hamster, como ele está na borda da gaiola, ó, vai ser exatamente proporcional ao raio da minha gaiola, né? E aí, o que que acontece, ó? Se o hamster gira, patina, né, para subir aqui, a minha gaiola, ó, o hamster sobe aqui, mas a minha gaiola gira aqui, né? Então, o sentido de giro da gaiola é o sentido oposto ao que o hamster está indo, tá? Então, mas ele pede só o módulo, né? Ele não pede a direção. Então, o meu módulo, o valor numérico, vai ser dado por isso daqui, tá?
E aí, o que ele pede? Ó, a velocidade angular da gaiola, tá? Como é que eu vou calcular a velocidade angular da gaiola? Bom, se a velocidade do hamster é isso daí, quem que é a minha velocidade angular? Ó? Eu posso dizer que o momento angular do hamster tem que ser igual ao momento angular da gaiola, né? Isso eu tenho pela conservação, né? Pela conservação do momento angular, ó. Porque se o hamster não sai do lugar, então o momento angular do hamster, que eu simbolizei para H aqui, tem que ser igual ao momento angular da gaiola, né? Porque o hamsterzinho, coitado, fica sempre no mesmo lugar. Então eu tenho uma conservação de momento angular. Como eu tinha lá na outra aula, né, a conservação de momento linear. Então, o momento angular do hamster eu já sei, ó, que é isso aqui que nós achamos aqui em cima, ó. Então, eu vou substituir aqui, ó, a massa vezes o raio vezes a velocidade do hamster. Quem que é o momento angular da gaiola? Tá? Até vou fazer de outra cor aqui, ó. Quem que era o momento angular da gaiola que nós tínhamos lá antes? Ó? A gente definia o momento angular como sendo quem? A inércia vezes a velocidade angular, né? Ó, momento de inércia vezes velocidade angular. E é isso que ele está me pedindo aqui, ó, né? A velocidade angular da gaiola. Então, eu posso substituir o momento linear da gaiola por isso, ó. I vezes ômega. Ou seja, se eu quiser calcular esse ômega aqui, ó, o I está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, quem que vai ficar a velocidade angular da gaiola? Vai ser a massa do hamster vezes o raio da gaiola, né? Vezes a velocidade do hamster dividido pelo momento de inércia, tá? Esse momento de inércia é de quem? É da gaiola, tá, gente? Ó, é o momento de inércia da gaiola, ou o momento de inércia do meu sistema. Se eu quiser substituir isso daqui por V vezes R ao quadrado, né? Eu posso substituir, tá? Então, vejam bem, ó. Mas ele me pede só isso, né? Ó, qual que é o momento, a velocidade angular da gaiola. Então, eu posso representar por isso daqui, ó. M vezes o raio, né? Vezes a velocidade, dividido pelo momento de inércia, tá? Olhem, gente, o que que eu quero que vocês entendam disso tudo, né? Que a gente tem duas, na verdade, são duas equações bem básicas lá, né? Que é isso daqui, ó. O momento angular, né? O momento angular é quem? É o momento de inércia vezes o ômega, que é a velocidade angular, que o momento de inércia vai ser sempre quem? Vai ser a massa vezes o raio ao quadrado, tá? E essa velocidade angular ômega aqui, ó, eu posso encontrar ela fazendo isso daqui, né? A velocidade linear dividido pelo raio, tá? Se vocês souberem as relações, ó, dessas três formulazinhas aqui, né, vocês conseguem fazer aí 90% dos problemas de vocês, tá? Sem precisar de muito esforço, né? E aí eu posso, substituindo isso daqui, né, aqui, ó, eu posso seguir lá, que o meu L vai ser quem? A massa vezes o raio vezes a velocidade, né? Tá? Mas se eu souber essas três equações em preto aqui, automaticamente eu chego nessa daqui, tá? Nessa do momento linear, do momento angular que a gente tem aqui, certo? Então, é bem tranquilo aí da gente fazer essa parte aí que a gente tem de momento angular, tá? Então, agora a gente vai fazer lá os exercícios que a gente tem para fazer ali, tá? Sobre momento angular. Eu vou interromper a gravação, né? Que daí a gente vai tirar as dúvidas lá e resolver os exercícios, que aí fica só a explicação e a resolução ali dos exemplos nos videozinhos de vocês, tá bom?